Achou que eu esqueci, né? Pode pegar sua Bíblia aí. Pode pegar sua Bíblia. Bom, já você pegou a sua Bíblia, a gente vai estar dando continuidade, né? A nossa série, né? Que na realidade era para ter sido feito no primeiro vídeo, mas eu estou falando aqui no segundo, que é a respeito do seguinte: passos na jornada com Cristo, né? Então, o intuito dessa série é trazer vídeos semanais. Não consigo trazer diário, né? Trazer vídeos semanais, o tanto que eu consigo na semana, 1, 2, 3, e instruir novas pessoas que estão caminhando novamente, que estão buscando ser moldadas por Cristo da forma certa, como verdadeiros guerreiros, como verdadeiros propagadores do verdadeiro evangelho e não do falso evangelho. Então hoje, no segundo episódio, a gente vai estar falando, lendo e estruturando e se aprofundando em específicos evangelhos. E o que a gente vai começar hoje, que é um dos melhores para se começar, para você começar, que foi o melhor que eu comecei, Evangelho de João, né? Evangelho de João. Pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui está, versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Qual que é o primeiro passo que nós devemos entender aqui? Que você e eu devemos compreender, oleiros. No princípio era o Verbo. Nosso Deus, a Santíssima Trindade, existe desde o princípio de tudo que se foi feito, antes de ser feito. Como eu posso te explicar isso? Não tem como, porque eu sou um ser que foi criado, você é uma criatura, eu sou uma criatura. A gente foi criado, então não tem como a gente compreender isso. A gente só vai compreender quando nós estivermos na glória dos céus. Mas o que significa verbo? O verbo é ação, é algo que você faz. Não tem como, se eu te perguntar hoje, diga uma coisa que você fez no seu dia, sem dizer um verbo, não tem como. Não tem como. Tem até um testemunho que eu tenho para falar a respeito disso, que eu uma vez falei com um colega, mas isso fica para outro vídeo, para outro tema. Mas isso é o primeiro passo que devemos entender, né? Conhecer o verbo, né? E sua magnitude e o seu amor. No Evangelho de João, a gente vai ver o começo da caminhada de Jesus Cristo, né? O testemunho de João Batista, os milagres que ele fez, até o seu sacrifício na cruz, né? Foi o findouro, né? O que havia de ser consumado para que eu e você estivéssemos aqui, certo? Então, mas vamos focar nesse momento e vamos buscar entender, depois de saber o verbo e sua magnitude, que é maravilhosa. Deus do início dos tempos já pensou em mim, já pensou em você, já sabia de tudo. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Trindade Santa é maravilhosa. Quando a gente busca entender isso, e você novo convertido, você que chegou nesse vídeo, a gente tem que cada vez mais, o novo e o velho, cada vez mais buscar a Cristo e nos ajudar, tá? Então entenda, olha, desde o versículo 1 até o 5 aqui. Magnitude do seu poder e o seu conhecimento. E Deus é o verbo, porque nós somos criaturas e vivemos de ação, de movimento, e Ele também é um Deus de ação. Então o que a gente deve entender é o quem é. Quem é esse verbo que morreu por nós, que se sacrificou por nós? De imediato você não vai saber agora. Você lendo aqui, você vai ter uma ideia da sua magnitude. E talvez até uma confusão na sua mente. Isso é normal. Mas isso vai ser um pontapé inicial para que você dê um passo adiante para conhecer, para entrar nesse evangelho. Então agora vamos entender a missão de Jesus Cristo na Terra, né?
João capítulo 3, versículo 16 ao 21. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê o nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não seres arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Querido soldado, guerreira, soldado que está nesse vídeo aí, meu irmão, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo foi vir morrer pelos nossos pecados para que todo aquele que nele que não crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, se você aceitou Jesus, se você não aceitou ainda, você vai aceitar em nome de Jesus, né? Na realidade isso é uma caminhada, né? Não é só simplesmente uma palavra. Você tem que caminhar, tem que viver isso. Você tem que entender que você tem que primeiro crer. Você crendo e tendo conhecimento que Jesus morreu pelos seus pecados, você já está salvo. Agora, é como se você recebesse um vaso, uma semente. Você tem que plantar ela e você tem que regá-la diariamente. Você tem que cuidar dela, zelar. É nessa terra, nesse plano, para que você mantenha, se um escolhido, né? Que se você for escolhido, você mantenha tudo firme, tudo certinho. Você tem que regar isso diariamente. Você tem que matar o antigo homem diariamente, tá? Então, qual que é o outro fundamento aqui? Nós somos impuros, nós somos pecadores. Tanto que o julgamento é este, aqui no versículo 19, João capítulo 3. O julgamento é este: veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, nós somos maus. E quando você vai para a luz, as suas obras más e o seu eu interior do mal, ele fica mais evidente. As adversidades ficam mais evidentes. Então, meu irmão, não acho que se você seguir nessa caminhada que vai ser fácil. Eu vou lhe avisar. Vai ser difícil. Não é para os fracos, é para os fortes. Mas vale a pena. Porque todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fé. Lembra do nosso último vídeo? Fé. Revista, nós fomos... no caso, o reviste de armadura era para ser um pouco depois, mas eu estou anexando. Nós temos que crer nisso e vestir nossa armadura e ir para a batalha, ir para caminhadas, irmãos. Ir para caminhadas. Eu creio que vocês vão estar comigo nisso e eu vou estar com vocês também. Tá? Pois todo aquele que... Agora, versículo João capítulo 3, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não seres arguidas as suas obras. Foi o que eu falei anteriormente. Quando você se aproxima da luz, suas más obras, elas ficam mais evidentes, né? Porque Deus mostra, né, como se você lavasse do lamaçal, né, chegando próximo à luz, e você vê que você está todo machucado na escuridão. Você não vê que você está machucado. Agora, se eu vim para a luz, vocês vão ver que eu estou machucado, né? Então, mas temos um consolo para isso. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, qual que é o fundamento aqui que você deve compreender? Seguir a Cristo não é fácil, não vai ser fácil, mas vale a pena, porque nós queremos a vida eterna e a companhia dele eternamente. Nós vamos lutar contra o pecado todo dia nessa caminhada, mas vale a pena. Devemos seguir a verdade, porque vai ser manifesta, nossas obras vão ser manifestas. O que isso significa? A princípio, manifestas vão ser mostradas. Suas boas obras vão ser um bom exemplo, e você vai ser apedrejado, você vai ser julgado, você vai ser cuspido na sua cara, porque foi assim que fizeram com Cristo. Mas vale a pena, porque você vai conseguir trazer os escolhidos
para o caminho correto, que é o que eu estou fazendo, que é o que você vai fazer. E como, Jameson, nós vamos fazer isso? Como podemos seguir essa missão do Filho e continuar essa missão, levando o Evangelho? É um versículo que você posta nos seus status, é buscando conhecimento, é ajudando o irmão quando ele precisa, pregando a palavra, é indo pregar a palavra para aquela pessoa quando o Espírito Santo te incomoda. Quando o irmão estiver chorando dentro da igreja, você não vai ficar achando feio. Você vai lá ajudar ele, pergunta: o que foi, irmão? O que aconteceu? Você precisa da minha ajuda? Isso é um passo importante, irmão. A gente tem que entender que seguir a missão do Filho não é fácil, mas é maravilhosa. E muitas das vezes as pessoas pensam que o Evangelho é só bênção, é só maravilha, é só graça, é só misericórdia. Não. É muito mais do que isso. É algo que era imerecido e que nós devemos compartilhar. Sabe? Nós devemos levar à frente. Os pensam: é só bênção, graça e misericórdia. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus Santíssimo amado, é maravilhoso. Mas de que adiantaria a graça, a misericórdia, bênçãos cheias na sua vida, se você não crê, se a gente não tivesse salvação? Adiantaria do que? Fala pra mim. Não adiantaria nada. Então, você tendo conhecimento e levando as pessoas, buscando e procurando as pessoas, os escolhidos, para que essas pessoas venham a conhecer Jesus, é mostrar essa verdade, é mostrar o verbo. Você tem que ter a ação para mostrar para as pessoas o verbo que vai nutrir, que vai ajudar ela na vida delas verdadeiramente, que vai preencher o vazio que está aí dentro, que está aqui dentro. Devemos entender, devemos buscar, devemos compartilhar isso com os irmãos à nossa volta, e não somente guardar para si, sabe? Fazer o que eu estou fazendo, pegar um versículo, compartilhar nos seus status do teu WhatsApp, entendeu? Viver isso intensamente. Ok, meu irmão? Bom, por enquanto é isso hoje, tá? Vocês viram, eu tô com a cara nova, não mudou muita coisa, né? É o segundo vídeo. Nossa, como se nós te conhecêssemos. Eu sou sincero, né? Sou espontâneo, esse sou eu. E querido abraço do seu querido irmão Jameson aqui. Quero dizer que Deus te abençoe grandemente. Se você chegou até o final desse vídeo, peço que se você gostou, deixe seu like. Se você gostou do conteúdo também, se inscreva aqui embaixo, para poder estar caminhando junto com a gente nessa jornada. Estou buscando cada vez mais me aprofundar na palavra para ajudar, auxiliar os irmãos. E isso é o verdadeiro Evangelho. Lermos juntos, se aprofundarmos juntos desta maravilhosa verdade, que é tudo que nós precisamos. Então, feche seus olhos, que eu vou estar orando pela sua vida e pelas nossas vidas. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, bondoso Pai amado, Senhor Pai Celestial, Santíssimo és tu, meu Pai, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Senhor, perdoa-nos, meu Pai, porque nós somos falhos, Pai. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor veio e morreu por nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nos faz ter luz a isso, meu Pai, nos faz reconhecer isso e viver isso intensamente, viver a sua missão aqui e levar essa missão para outras pessoas, levar esse Evangelho para outras pessoas, para que elas te conheçam, Pai, para que elas conheçam o Verbo, para que elas te conheçam inteiramente. Ajuda esse irmão, essa irmã que está aqui nesse vídeo, esse jovem, essa jovem, e mostra para eles que não é tarde para eles se arrependerem de seus pecados, crerem no Senhor e entrar nessa caminhada, nesse caminho estreito, meu Pai, mas que no final vale a pena, pois veremos o teu sorriso e a tua face, o qual é tudo de melhor e de bom. Peço que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, livre eles de todo mal, meu Pai, que leve ao nosso coração esse entendimento. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo.